Saudações florestais, eu me chamo Arthur Brasil e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar como a restauração de florestas pode ser uma poderosa aliada na luta contra as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, impulsionar a economia. Ficou curioso? Então continue com a gente. Já deixa seu like no vídeo e se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações de quando sair um vídeo novo no canal. Assim você fortalece mais o nosso trabalho. Você sabia que a restauração florestal é considerada uma das estratégias mais eficazes para combater as mudanças climáticas causadas pelo homem? De acordo com um estudo publicado na revista Sustainability Science, quando associado à bioeconomia, essa prática pode gerar oportunidades tanto para a recuperação ambiental quanto para o crescimento econômico. Restaurar florestas com espécies nativas traz múltiplas externalidades positivas, ou seja, efeitos indiretos, benefícios que perduram ao longo do prazo. Essas florestas multifuncionais, elas podem fornecer serviços ecossistêmicos essenciais, como regulação do clima, preservação do solo e a manutenção da biodiversidade. Que manutenção é essa? A flora e a fauna, tá certo? E com isso, a gente também tem outros benefícios ambientais, tá? A restauração florestal pode ser financiada vantajosamente, tá certo? Por exemplo, em algumas regiões da Amazônia brasileira ou até mesmo na Mata Atlântica, sistemas agroflorestais têm se mostrado mais lucrativos que a pecuária ou o cultivo da soja. Enquanto 1 hectare de pasto gera cerca de $60 a $120 por ano e a soja entre $104 e $135, a colheita de produtos não madeireiros em sistemas agroflorestais pode render de $300 a $650 por hectare anualmente. No entanto, é fundamental que a exploração dessas áreas restauradas seja feita de forma sustentável, evitando então que o trabalho da restauração seja comprometido, tá bom? E ainda há o coeficiente técnico que indica que equilibrar exploração e restauração, o que destaca a necessidade de regulamentação e os estudos aprofundados sobre o manejo de espécies nativas e os serviços ecossistêmicos que eles oferecem, tá certo? A gente tem assim alguns exemplos, de você utilizar aí de produtos madeireiros nativos, por exemplo, como o açaí, que é uma exploração, quando a floresta está em pé, que é sustentável, mas você pode usar ele também numa agrofloresta, ou até mesmo plantar espécies nativas para exploração no tempo que você tem uma agrofloresta, escolhendo espécies adaptadas ao bioma, tá certo? Por exemplo, a gente tem a castanha do Pará, que ela pode ser uma árvore cultivada em pé e aproveitar ela ao longo do tempo, tá certo? Ou a gente tem o ipê, que pode ser explorado economicamente, mas tem que estar vendo ali a questão dos seeds, Temos o mogno, temos o cedro, algumas espécies sempre tem que estar vendo ali como é o tal uso dela, mas são espécies que você poderia utilizar para produzir madeira até para consumo próprio, tá bom? Então, a restauração florestal, aliada a princípios bioeconômicos, apresenta-se como uma solução promissora para enfrentar as mudanças climáticas e promover o desenvolvimento econômico sustentável. Investir em florestas multifuncionais pode ser a chave para o futuro mais verde e próspero. Hoje em dia, a restauração florestal ela está atrelada até mesmo à economia verde, certo? A captura de carbono, crédito verde, onde muitas empresas têm que compensar, por exemplo, as suas emissões de carbono, elas podem adquirir uma área, tá? E realizar e propagar a restauração dessa área a fim de compensar o carbono, tá certo? Pois as mudas em desenvolvimento, elas costumam capturar mais carbono do que as mudas, ou árvores, melhor dizendo, que já estão estabelecidas. As árvores estabelecidas, elas capturam carbono, mas elas já estão ali no nível que ela captura aquilo que é o suficiente para ela continuar viva. Mas as plantas jovens, que necessitam fazer fotossíntese por mais vezes, uma maior quantidade para o seu desenvolvimento, porque é a forma que ela produz o alimento dela, então ela tem que ficar constantemente capturando carbono e sempre procurando mais área, por exemplo, com a copa, para capturar mais luz. Então ela pensa em se desenvolver, tá certo? Principalmente quando a gente faz uma restauração ecológica, respeitando o grau ali de desenvolvimento da natureza, escolhendo espécies pioneiras para recobrir o solo mais rapidamente, fazer aquela proteção ali com sombreamento para as árvores, as espécies que são de crescimento lento
poder vir, né, e incrementar essa captura de carbono, tá certo? Então, assim, você trabalhando direito dentro da restauração ecológica, você consegue propor ali métricas, né, muito importantes no combate ao aquecimento global, beleza? E é isso. Se você, por exemplo, tem uma área e você quer vender ela, né? Não é que você vai pegar sua terra e vai vender, mas vender ela para fazer essa questão de captura de carbono, que é um crédito de carbono para uma empresa. De repente você tem uma área muito grande, você tem como fazer isso, né? Você não quer trabalhar com pasto, você não quer ter, por exemplo, pecuária, ou, por exemplo, ter soja, ou por exemplo, milho. Você pode fornecer essas áreas com recuperação de áreas, tá? E aí fazer essa captura de carbono. E hoje é um mercado que está crescente, que é um mercado importante, tá? Porque para a gente mudar esse cenário, o planeta está aquecendo, as mudanças climáticas, uma das primeiras formas é a restauração, não tem outro caminho. Até porque, infelizmente, a gente vai continuar queimando carbono, obviamente que a gente tem que reduzir, mas vai continuar queimando petróleo, por exemplo, gasolina, o diesel, tá? Isso para desacelerar é difícil porque está muito implementado no mundo inteiro, tá certo? Principalmente os países em desenvolvimento utilizam muito desses recursos, beleza? Então, assim, a gente precisa compensar isso de alguma forma, tá? Obviamente que ali parar de desmatar é um ponto muito importante, porque toda vez que a gente está desmatando, a gente está removendo aquela camada de floresta de árvores, seja também outros tipos de vegetação, como no Cerrado, que nem tudo é árvore, ou no Pampa, a gente está devolvendo carbono para a atmosfera, tá? E se a gente revira o solo, então, mais carbono a gente vai devolver para a atmosfera. E aí, a gente preservando a floresta, mantendo como está e plantando mais, a gente começa a ter um equilíbrio aí na temperatura global, né, aos poucos, obviamente, e a gente consegue controlar um dos problemas maiores que a gente tem, que é o aquecimento, através da restauração florestal. Então ela é importante, viu, na economia, tá certo? E dá para você ganhar dinheiro com isso. A gente não precisa, não, tem que plantar floresta, mas não vou ganhar nada, vou deixar de ganhar. Não, isso acabou. Hoje floresta em pé e floresta a ser reflorestada é dinheiro no bolso, tá certo? E a gente tem que pensar assim em lucro, porque, né, ninguém trabalha de graça, infelizmente. A gente tem que ter uma renda, mas tem essa oportunidade, beleza? E obviamente, quando você for fazer um plantio de uma floresta, procure sempre um profissional. Não plante qualquer muda. Tem que ser sempre do bioma local, tá? Nativas. Procure aí um engenheiro florestal que ele pode, né, te direcionar como fazer esse plantio. Porque tem certas parâmetros que a gente tem que seguir. O espaçamento, as espécies, não é plantar qualquer coisa. Tem espécies que são invasoras, tá? Não são do bioma, então ela acaba prejudicando ao invés de estar ajudando, tá certo? Então, se você gostou desse conteúdo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nossos próximos vídeos, compartilha nos comentários as suas opiniões sobre a restauração florestal e como ela pode transformar o nosso planeta. Até a próxima!